Depois você avisa alguém aí. Tá? Então vamos começar. Bom dia, Pai do Senhor. Vamos orar para a gente iniciar. Pai, mais um dia nós estamos na Tua presença, te agradecendo a oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã de a gente estar aqui, Senhor. Apesar dos imprevistos, nós estamos na Tua presença. O Senhor nos abençoe mais essa aula. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, a Tua palavra, por meio da Tua palavra. Mais uma vez, Seu nome pode ser glorificado. Abençoa todos os meus irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam ouvir, que estão na live. Que mais uma vez, Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, filho. Bom, por que a gente está começando agora? Está tendo uma corrida hoje no Tabuão e fecharam todas as ruas do bairro ali onde a gente mora. E por conta disso, a gente ficou aí um tempo tentando sair do bairro para chegar aqui. Eu não estava sabendo dessa corrida, ninguém avisou nada, pelo menos para a gente lá. E senão a gente tinha vindo de pé, né? Que é pertinho, na minha casa a gente mora aqui do outro lado da BR. Mas a gente vem de carro porque é mais prático, só que tá tudo fechado. Por isso que a gente atrasou hoje, tá? Só para justificar mesmo esse atraso. Hoje a gente vai começar um novo assunto, um novo tema, dos temas fundamentais, né? Que nós nos propomos em estudar os temas fundamentais, as bases da nossa fé. O nosso primeiro tema foi a respeito da igreja. E a gente viu que a igreja ela tem uma missão tríplice, que é adorar a Deus, que é edificação, a sua própria edificação, e o terceiro aspecto é a pregação do evangelho. Então a igreja precisa pregar o evangelho todo para o homem todo. Então esse é o nosso tema na sequência dos temas fundamentais. Nós vamos falar sobre o evangelho todo, tá? Só um esclarecimento, eu não vou conseguir mais transmitir as aulas pelo Instagram, porque o Instagram mudou a configuração de live. Então, para poder fazer transmissão, tem que ter mais de 1.000 seguidores. Como eu não tenho um terço só disso, falta muito ainda. Então, eu vou para a gente não ficar sem transmissão, eu vou transmitir pelo Facebook, e depois eu tento colocar a aula lá no Instagram. Tá? O pessoal que me acompanhava aí pelo Instagram, agora vai ser pelo Face. Nessa semana eu vou dar um jeito de divulgar para vocês aí como acessar o meu Face, tá bom? Então vamos lá, a gente vai falar do evangelho todo. A igreja precisa pregar o evangelho, mas pregar o evangelho todo, ok? Vamos ler esse texto aqui, que vai ser a base para a nossa aula. Está em Tito 2, 11 a 14. Vocês estão observando que cada frase aí está numa cor, né? Vocês conseguem ver daí? Está numa cor, né? Está destacado. Por quê? Cada uma cor dessa destaca uma frase. E cada uma dessas frases é um aspecto do evangelho. Veja que o evangelho não é ele não abrange só um aspecto, tá? Gostei de manhã. Ó, então vamos ler. Esse texto aqui, eu peguei ele por quê? Porque ele mostra exatamente esse aspecto progressivo do evangelho. Olha o primeiro versículo aí, ó. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então aqui está falando de graça, a graça de Deus. Então, nós vemos aqui o primeiro aspecto, o aspecto da graça. O segundo versículo. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira santa, sensata, justa e piedosa nesta era presente. Aqui já é um outro aspecto do evangelho. Aqui já é o aspecto do como viver, da forma de viver. Então, a gente chama esse aspecto de evangelho do reino. Então, primeiro, o evangelho da graça. Segundo, o evangelho do reino,
que está relacionado ao quê? A sua forma de viver. Como é que é a forma de viver de acordo com o Evangelho? Precisa renunciar à impiedade e às paixões mundanas, viver de maneira sensata, justa e piedosa. Esse é o aspecto do Evangelho do Reino. E o terceiro, enquanto aguardamos a bendita esperança. E qual é a nossa bendita esperança? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aqui é o Evangelho, então, o terceiro aspecto do Evangelho é o Evangelho eterno, que vai falar do quê? Da consumação de todas as coisas. E a consumação de todas as coisas vai ser em que momento? No momento em que, vamos lá. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação. Gloriosa manifestação, está falando do quê? Está falando da vinda de Jesus. Fala, vinda de Jesus. Vinda de Jesus. Ou a volta de Jesus, né? Então, esses três versos vão falar desses três aspectos ou três estágios do Evangelho: graça, reino e Evangelho eterno. Tá? Continuando a leitura. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, esse texto aqui de Paulo a Tito, Tito 2, do 11 a 14, vai mostrar esses aspectos do Evangelho, tá? ou esses estágios do Evangelho, que a gente chama de graça, Evangelho da graça, Evangelho do reino e Evangelho eterno. O Evangelho é um só. O Evangelho não é fragmentado, mas ele é apresentado de forma progressiva e ele envolve essa progressão, como a gente viu nesse texto. Entre o legalismo e a libertinagem. Por que é importante entender o Evangelho todo? Para a gente não cair nos extremos e para a gente não deixar de pregar o Evangelho jamais, em hipótese alguma. Esteja o Evangelho no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Ok? Então, por que é importante? Primeiro ponto aí. Por causa do legalismo e da libertinagem. Sobre o Evangelho, o escritor Tim Keller diz. Tim Keller, um escritor que faleceu recentemente. Ele tem livros muito bons, são livros altamente recomendados, tá? Ele diz o seguinte sobre o Evangelho. O Evangelho é sempre crucificado entre dois ladrões, o legalismo e a libertinagem. Ele quer dizer que temos a tendência de pender ou para o legalismo, para o Evangelho com a perspectiva de que são boas obras, salvam, ou a libertinagem, que a gente chama de graça barata, que é oriunda de uma compreensão equivocada da graça de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando a gente não entende o Evangelho todo, a gente só entende aspectos do Evangelho, a gente vai cair nesse problema aqui, ou nesse erro. Como ele diz, o Evangelho sempre é crucificado entre dois ladrões. Quem são esses ladrões? O legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é a gente achar que, por meio das coisas que nós fazemos para Deus, nós somos dignos de sermos salvos. Ou seja, a gente entende que a gente seguindo uma lista de regras, isso vai nos tornar capazes de nós alcançarmos a salvação. Então a salvação está naquilo que nós fazemos. Então a gente vê bastante hoje o aspecto do legalismo em alguns grupos, né, cristãos, que eles entendem que eles adotam uma série de costumes, né, de modos e costumes, e acham que agindo ou guardando esses costumes, eles são dignos, eles merecem ser salvos. Isso é o legalismo. É você achar que você seguir uma lista de regras vai te habilitar à salvação. Não é que a gente não deva adotar certos modos de comportamento quando nós estamos em Cristo, mas isso deve ser o que? A consequência da salvação, o resultado da salvação, ou o fruto da salvação, e não a causa. Então eu não guardo esses preceitos ou essas regras para ser salvo.
mas eu guardo porque eu sou salvo. Então, a salvação vai refletir em mim no quê? No meu comportamento. Então, eu vou seguir os mandamentos de Jesus, por quê? Porque eu fui alcançado por Ele, eu entendi, eu entendi o que Ele fez por mim, eu respondo ao sim que Ele me fez e agora eu procuro obedecê-lo. Então, eu vou obedecer o que Ele me manda, por quê? Porque eu já tenho um relacionamento com Ele, eu entendi quem Ele é, eu respondi sim para o chamado dEle, e a partir daí eu estabeleci um relacionamento e eu vou seguir tudo que Ele me mandar seguir. Então, a gente guardar uma série de regras ou de adotar certos tipos de comportamento deve ser o resultado do Evangelho, não a causa. O resultado da salvação, não a causa da salvação. Porque quando eu faço isso, achando que isso vai me dar mérito, quando eu guardo esses mandamentos ou essas regras, achando que por conta disso eu estou alcançando a salvação, eu não estou passando de um legalista ou de um fariseu dos tempos de Jesus. Os fariseus, eles pensavam dessa forma, que pelo fato deles jejuarem, como eles jejuavam, deles fazerem orações 3 vezes ao dia, deles estudarem a Torá, isso dava mérito, ou habilitava eles para que eles pudessem ser salvos. Então, eles achavam que eles eram salvos por conta deles próprios, não por uma força externa de Deus, mas pelo que eles faziam, entendeu? Por isso que Jesus bateu de frente com eles, porque a salvação não é mérito deles, né? Não é o que eles fazem. E aí a gente tem muitos exemplos na Bíblia, né, do comportamento dos fariseus que Jesus reprovava. Por exemplo, aquela parábola do fariseu e o publicano, que Jesus conta, né? Os dois foram orar, o fariseu que era o religioso, na oração dele, o fariseu, e o texto vai falar, acho que eu falei isso em outra aula, o texto fala que ele orava de si para si mesmo. Quer dizer, ele não orava para Deus, ele orava para ele mesmo. Por quê? Por que a oração que ele fazia era dele para ele mesmo? Porque na oração ele falava assim: Senhor, eu graças te dou porque eu não sou um pecador como aquele ali. Eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo. Então, eu sou praticamente perfeito. Na verdade, eu não sei nem porque eu estou orando aqui. O fariseu, né? Lógico que eu estou parafraseando. E enquanto que o publicano, que era aquele judeu que trabalhava para o Império Romano, que era odiado, é como se fosse um político hoje. O publicano é como se fosse um político hoje. Aquela pessoa não grata, né? O fariseu, o publicano era rejeitado, tal. E no momento da oração, o publicano ele dobra os joelhos, ele não olha nem para cima, ele olha para baixo e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Ele reconhece sua condição e ele sabe que por ele mesmo ele não tem mérito nenhum. Ele depende de Deus, da salvação de Deus. E aí Jesus fala que no final da oração desses dois, o publicano foi justificado. Quer dizer, a oração do publicano foi uma oração recebida e respondida que causou a justificação dele. Quer dizer, ele foi tornado justo por Deus. Não o fariseu que se achava. Entendeu? Então, quando a gente acha que a salvação está nos nossos méritos, ou por aquilo que nós fazemos, seja uma relação de regras, não faço isso, não faço aquilo outro, não faço aquilo outro, e por causa disso eu sou digno de salvação, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Por quê? Porque essas coisas, elas devem acontecer na nossa vida como resultado, não como causa. Ok? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Então, por que nós obedecemos a Jesus? Porque nós amamos Ele e porque Ele nos salvou. Então, Ele nos salvou, Ele nos chamou e a gente só responde. Como é que a gente responde? A gente responde obedecendo ao que Ele nos pede. Então, a gente obedece porque a gente foi salvo, não para a gente ser salvo. Dá para entender isso? Então, isso é o quê? Legalismo. Então, quando a gente não entende o Evangelho todo, a gente só entende um aspecto do Evangelho, a gente se torna um legalista. Ou seja, achando que a salvação é pelos nossos próprios méritos. Ok? Mas aí existe um outro extremo. Que é o outro lado, que é a libertinagem. Então, eu também... Tudo isso é consequência do quê? De não entender o Evangelho todo. Então, quando eu não entendo o Evangelho todo, eu me torno um legalista ou me torno um libertino. E o que é a libertinagem? O libertino é aquele que faz um mau uso da liberdade.
ele acha que pelo fato de Jesus ter morrido por ele, ter salvo ele não precisa viver uma vida de obediência. Ele acha que a salvação é um fim em si mesmo e ele foi salvo, então isso não requer dele nenhuma mudança de vida, nenhuma mudança de comportamento, nenhuma mudança de mente. Ou seja, ele foi salvo por Jesus, mas ele continua a mesma vida dele. Ele usa dessa liberdade em Cristo para quê? Para a libertinagem, para o pecado. Então, aí a gente vê muitos casos disso hoje, né? Aquele cara que diz que é cristão, que é servo de Cristo, mas não mudou nada o comportamento dele. Continua nas baladas, continua bebendo, continua fumando, continua fazendo tudo, sabe? Continua um adúltero, continua a vida dele. Por quê? Porque ele diz que, não, Jesus me salvou, eu estou salvo, Jesus me ama do jeito que eu sou, Jesus me aceita do jeito que eu sou. Quer dizer, esse evangelho não exige nenhuma mudança na vida dele. Isso a gente chama de quê? De libertinagem. Ou aquele que faz o mau uso da liberdade. Então, Cristo nos salvou. A graça de Cristo veio até nós. E o que nós fazemos em relação a isso? Nós respondemos como? Vivendo uma vida para Ele, não deixando de viver uma vida para Ele. Entendeu? Não achando que pelo fato dele ter morrido por mim, isso me dá salvo-conduto para eu viver de qualquer jeito. Para eu viver, sabe, na minha vida antiga, fazendo tudo que eu fazia, sem nenhuma mudança. Se eu era um bêbado, eu continuo um bêbado. Se eu era um adúltero, eu continuo um adúltero. Por quê? Porque a graça de Jesus é suficiente para me salvar. Então, também não entendeu o evangelho todo. Porque esse evangelho que te salva é o mesmo que te transforma. O evangelho que te salva é o mesmo que te transforma. Então, precisa haver uma transformação, precisa haver um novo nascimento. Então, tudo isso, tanto a libertinagem, que é o extremo, como o legalismo, que é o outro extremo, são consequências do que? Da falta do entendimento do evangelho todo. Só se entende um aspecto do evangelho. Agora, quando a gente entende o evangelho todo, a gente vai perceber e vai ver que esse evangelho nos transforma, precisa nos transformar. Ok? Exige uma resposta da gente. O evangelho exige uma resposta da gente. E a gente vai ver quais são essas respostas, né? Tudo bem até aqui? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, por enquanto? Então tá bom, então vamos adiante. Esse erro é decorrente de uma interpretação parcial do que é o evangelho. Na perspectiva bíblica, o evangelho é único. Só existe um evangelho. Contudo, apresenta um sentido de progressão. Progressivo, em estágios. Um primeiro estágio, um segundo estágio, um terceiro estágio. Podendo ser entendido como estágios ou perspectivas, a saber, Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, Evangelho Eterno. Então o Evangelho é único. O Evangelho não é fragmentado. Mas ele precisa ser entendido nesses estágios, ao qual a Bíblia mostra, né? A Bíblia revela. Então são 3 estágios do Evangelho. Aspecto da graça, do reino e o Evangelho eterno. É como se fosse esse tripé aqui, ó. Quem está aí atrás não dá para ver, mas vocês estão vendo esse tripé? É um único objeto, mas ele tem 3, ele é tridimensional, né? Ele tem 3 partes. Então, pensa no Evangelho como sendo um único objeto, mas que ele é sustentado em 3 hastes. Tá vendo? 3 aspectos, 3 estágios. Tá? Por isso, quando é entendido em somente uma perspectiva, comete-se o erro dos extremos, como eu falei, ou o legalismo ou a libertinagem. A ordem de Jesus para a igreja é a exposição do evangelho completo aos homens. Então, a igreja tem uma missão, a gente viu, é uma missão tripla,
E um dos aspectos dessa missão da igreja é pregar o evangelho todo, o evangelho completo, o evangelho todo aos homens. Porque quando a gente só prega uma parte do evangelho, a gente ou vai estar criando legalistas ou libertinos. Ok? Para a gente continuar, vamos definir o que é evangelho. A gente está falando aqui de evangelho e tal, o evangelho. Mas o que é o evangelho? O que é o evangelho? Oi? Hã? Posso falar? Ó, o termo evangelho vem do grego. Mas eu estou transmitindo ali, tá? Só para você lembrar. Ó, o termo evangelho vem do grego euangelion, grego. Significa boas novas, boas notícias. O que é o evangelho? Boa notícia. Boa notícia ou boas novas, né? Hoje a gente fala mais boas notícias, né? Boas novas era mais pessoal mais antigo. Ó, essa palavra evangelion, evangelion, era usado para os movimentos do império, como o nascimento do filho do imperador ou a conquista de um novo território, por exemplo. Então veja, essa palavra evangelho, ela não foi inventada, criada por Jesus nem pelos discípulos. Era uma palavra que já era usada nos tempos do Império Romano. E era usada para quê? Para anunciar os movimentos do império. Então, por exemplo, quando nascia o filho do imperador, se anunciava o evangelho. E qual era essa boa notícia, ou esse evangelho? O filho do imperador nasceu. Outro exemplo, o exército romano invadiu um outro território, lutou contra o exército daquele território e venceu. Então se anunciava o evangelho. Qual era esse evangelho? Qual era essa boa notícia? O nosso exército venceu mais um território e anexou mais um território. Então, essa palavra evangelho, ela foi apropriada por Jesus, ele se apropriou dessa palavra e ressignificou ela. E ele passa a usar essa palavra agora, relacionando ela à mensagem que ele veio trazer e à obra que ele veio executar aqui no mundo. Então o evangelho passa a ser o quê? As boas novas ou as boas notícias. Essa boa notícia de que Deus, por meio de Cristo, veio mudar o destino da humanidade. Tá? Então, o que é o evangelho? O evangelho é boa notícia. Boa notícia. Boa notícia de que Deus veio, por meio de Cristo, mudar a realidade da humanidade. Tudo bem aqui com relação ao evangelho? Então veja, o evangelho bíblico assume um aspecto progressivo e deve ser entendido em seus 3 estágios, que são o evangelho da graça, que é o meio da salvação. Veja, o evangelho é uma boa notícia. Ok? Não é isso que a gente falou? Tá, então, qual é o primeiro aspecto dessa boa notícia? A graça. E o segundo aspecto dessa boa notícia? O reino. E o terceiro? O evangelho eterno. Então, o evangelho da graça, que a gente pode entender também assim, o meio da salvação. Tá, o evangelho é a boa notícia de que Deus, por meio de Cristo, veio salvar o mundo. Tá. Então, a graça é o quê? É o meio pelo qual Jesus veio salvar a humanidade. A graça é o meio. É como Deus vai salvar. A graça. Ok? E o aspecto do evangelho do reino? É o propósito da salvação. Ok, você foi salvo. Por quem? Por Cristo. Pela graça, não foi isso? Agora, para que você foi salvo? Então, o evangelho do reino vai mostrar o quê? O propósito da salvação. Você foi salvo para algo. Você foi salvo para alguma coisa. Você foi salvo para quê? E o terceiro aspecto do evangelho, que é o alvo da salvação. O que foi salvo? Então, veja, evangelho da graça. O meio, como você foi salvo. O evangelho do reino, para que você foi salvo. E o terceiro aqui o aspecto, o evangelho eterno. O que foi salvo? Só você foi salvo? Ou toda a criação foi salva? E vai ser redimida por Cristo? Vocês estão entendendo? Ó, meio da salvação, graça. Então, essa boa notícia
a gente precisa entender ela no aspecto da graça, no aspecto do reino e no aspecto eterno. Então, qual é o primeiro aspecto da boa notícia? A graça. A graça. E esse é o primeiro estágio do Evangelho. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Falando então do Evangelho da graça, que é o primeiro aspecto dessa boa notícia. Essa palavra não é estranha para a gente, né? É uma palavra que a gente já conhece. Graça, né? O Evangelho da graça, onde nós temos uma referência que vai mostrar no texto bíblico o Evangelho da graça. Atos 20, 24. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então Paulo está falando aqui que ele tem um ministério e ele precisa completar esse ministério. E que ministério é esse? De testemunhar do Evangelho da graça. Disposto numa ordem para melhor entendimento, o Evangelho é primeiro uma boa notícia a respeito da graça de Deus sobre os homens. Então o Evangelho é primeiro, né, uma boa notícia. O Evangelho é boa notícia, lembra? Então qual é o primeiro aspecto? O aspecto da graça. A respeito da graça de Deus sobre os homens. Então vamos ver mais detalhes aqui sobre o Evangelho da graça, que é esse primeiro aspecto da notícia. O que é graça? Segundo a Bíblia, a graça de Deus é um favor imerecido concedido à humanidade. Um dom gratuito que permite a salvação e a transformação através da fé em Jesus Cristo. A graça é um favor imerecido. Não merecíamos. Nós, em Adão, aqui nós temos que lembrar que nós somos representados por Adão e Eva, e eles fizeram mau uso da sua liberdade. Vamos lembrar aqui, nós não merecíamos, certo? Por quê? Porque nós somos representados por Adão e Eva. E Adão e Eva, eles fizeram mau uso do seu livre-arbítrio, ou seja, eles decidiram desobedecer a Deus, e por conta disso eles foram desconectados de Deus. No sentido de que eles passaram a ser agora inimigos de Deus, condenados à morte eterna. Porque quando a gente rompe com a vida, o que nos resta é a morte. Ok? Então toda a humanidade que está representada em Adão e Eva, a partir do pecado deles, se condenaram à morte, à separação eterna para com Deus. Então, o que nós merecíamos? Como seres humanos, nós merecíamos a morte, a condenação eterna, o afastamento definitivo para com Deus. Isso é o que nós merecíamos, porque o salário do pecado é a morte. E o que é a graça? A graça é a manifestação de Deus em favor do homem, o homem não merecendo, Deus, ele dá esse presente para a humanidade, que é a salvação. E essa salvação que gera uma transformação na vida das pessoas através de quem? De Jesus. Vamos ler esse texto de Efésios 2, 8 e 9? Quem achou pode ler para mim, por favor? Porque pela graça foi salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça vocês são salvos. E como é que continua? Mediante a fé. Então, eu preciso da fé. Então, é um presente que Deus me dá, e como é que eu me aposto desse presente? Por meio da fé. Continua. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, veja que a gente não tem mérito nenhum na salvação. A salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus. Dom é presente. A salvação é um presente de Deus que Deus nos dá, não é resultado de nenhum mérito nosso. É Deus que dá esse presente porque Ele quer, pelo amor dele.
E como é que nós recebemos esse presente? Pela fé. A gente só precisa crer em Cristo, para quê? Para que a gente possa se apoderar desse presente. E a partir daí, entrar num relacionamento com Jesus. É tipo assim, ó. Pensa no mendigo, que está na rua ali, passando fome. E você vai até esse mendigo com uma sacola de dinheiro. Tem, sei lá, 100 mil reais. Você está com 100 mil reais na bolsa para dar para aquele mendigo. Você fala para ele, ó, estou aqui com essa bolsa. Você quer? O mendigo pode falar, eu quero. Então tome, pegue. Ele estende a mão e pega. Como ele pode falar, não quero. Prefiro continuar mendigo. Usando essa analogia, é a mesma coisa. Deus oferece esse presente para a gente. O que a gente deve fazer? Responder para ele. Eu quero. Você quer? Então, tome, pegue. Como é que a gente pega? Pela fé. A fé aí é como se a gente estivesse estendendo a mão para pegar a sacola do dinheiro do mendigo. Entendeu? Então, exige uma resposta nossa. Exige uma resposta nossa. A gente precisa dizer quero. Ou não, você pode recusar também. Entende? Então, a salvação é isso, é um presente. Deus dá. Por que ele dá? Porque ele quer. Porque ele é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Deus é que se movimenta na nossa direção, nos oferecendo a salvação por meio de Cristo. E isso é o quê? Graça. Por quê? Por que graça? Porque nós não merecíamos isso. Nós desobedecemos a Deus. Lembra que nós viramos as costas para Ele lá no Jardim do Éden? Mas mesmo assim Deus quis nos salvar. E a graça é o meio dessa salvação. É esse favor que Deus nos concede e nós não temos nenhum mérito, nós não merecemos, nós não somos dignos. Mas Ele, independentemente da nossa condição de pecadores, Ele oferece para a gente essa maravilhosa graça, como tem aquele louvor, né, que fala. Isso é graça. Ó, é a manifestação do amor e da misericórdia de Deus, que apesar da nossa condição pecaminosa, nos oferece perdão e a oportunidade de uma nova vida. Então nós não merecíamos. Deus se move em nossa direção, nos oferece a salvação e a gente só precisa dar uma resposta para Ele. Por meio da fé, a gente alcança a salvação por meio de Cristo. E isso é graça. Então esse é o primeiro aspecto da notícia. O Evangelho não é uma boa notícia? Então qual é o primeiro aspecto? A graça quer dizer, você não merecia. Você era um pecador. Você está condenado. Você estava condenado ao inferno, ou à separação eterna para com Deus. Mas Deus se moveu em sua direção e te ofereceu a graça. Te ofereceu a salvação por meio de Cristo. Então, esse é o primeiro aspecto. Ou seja, Deus está te chamando. Deus está te oferecendo um presente. Você só precisa dizer sim. Esse é o primeiro aspecto da notícia. A graça se distingue do conceito de justiça, onde se recebe o que se merece. E a graça? A graça é o quê? A graça é um presente que eu não mereço. A graça, então, é aquilo que me é oferecido eu não merecendo. E a justiça? A justiça é a retribuição para aquilo que você merece. Então veja que a graça ela se contrapõe à justiça nesse sentido. A justiça vai dar o que você merece. E a graça? Você não merece, mas ele vai te dar. Entende? Olha lá. A Bíblia deixa claro que por causa do pecado merecemos a condenação. No entanto, Deus em sua graça nos oferece a salvação que não podemos conquistar por nossos próprios esforços ou méritos. A salvação não é alcançada por aquilo que eu faço. Não há nada que eu possa fazer nesse mundo que vai me fazer digno de ser salvo. Por quê? Porque a salvação é um presente de Deus, é Deus que dá. Para quem Ele dá? Para quem Ele quer, para todo mundo. Mas todo mundo é salvo? Não, porque precisa de você dar uma resposta. Se você não responder, é como um mendigo. Você pode pegar o dinheiro ou não pode, ou não quer, ou não quer ou não quer.
Você pode querer ou não. Se você não quiser, Deus não vai te obrigar. Mas se você quiser, Ele tem esse presente para te dar. Por isso que todos não vão ser salvos. Porque depende de uma resposta nossa. Então é um presente que Deus nos dá. Isso é graça. Nós não merecemos. Por isso que é um favor imerecido. É Deus se movendo na nossa direção. A gente virando as costas para Ele e mesmo assim Ele indo atrás da gente e oferecendo, tem um presente para você. Quero trazer você de volta. E aí você pode dizer sim ou não. Tudo bem aqui? Dentro da graça, nós temos um outro aspecto que a gente chama de justificação. Então, o presente me alcançou. O Senhor me ofereceu esse presente. Eu peguei, falei, eu quero. A partir daí, então, eu sou justificado. E o que significa? Somos salvos porque Deus imputa em nós a justiça de seu Filho. O que é imputar? É colocar, é aplicar. Por que nós somos salvos? Porque Deus, Ele imputa em nós a justiça de Cristo. Quer dizer o quê? Que Cristo é justo. Que Cristo, Ele cumpriu tudo aquilo que Deus exigia, que a santidade de Deus exigia e que a justiça de Deus exigia. Ele cumpriu quando Ele foi pendurado na cruz. Então, por causa disso, por aquilo que Cristo fez na cruz, Deus olha para nós e imputa em nós a justiça do seu Filho. Quer dizer, aquilo que Jesus fez na cruz é aplicado em nós. Por conta disso, nós somos transformados em pessoas justas ou justificadas. Quer dizer, Deus olha para nós e não vê mais os nossos pecados. O que Ele vê? Ele vê o sacrifício de Cristo em nós. Dá para entender isso ou não? Somos salvos porque Deus imputa em nós a justiça de seu Filho, Jesus, de modo que somos justificados pelos méritos de Cristo. Por isso que a salvação não depende do que a gente faz. Porque não é pelos nossos méritos, mas é pelos méritos de Cristo. É Cristo quem fez o que tinha que ser feito para que a gente pudesse alcançar a salvação. Então o mérito é dele, não é nosso. Não é o que a gente faz, mas é o que ele fez. Fala alto um pouquinho. Isso. Daqui. Isso. Exatamente. O que a Ana falou aqui é exatamente isso. Há uma troca aí. Por quê? Porque Cristo na cruz, ele recebeu os nossos pecados. Os nossos pecados foi para ele. Ele recebeu todo o pecado da humanidade lá na cruz. E Deus castigou o pecado da humanidade em Cristo. Então, quando a gente vai até Cristo, a gente deixou sobre ele os nossos pecados e a gente recebeu dele o quê? A salvação. Por meio dos méritos dele, por ele ter morrido na cruz. Então é uma troca. Tem. Enquanto você tem vida, o fôlego de vida, tiver consciência, você tem a oportunidade de se entregar a Cristo e receber dele a salvação. Por isso que a salvação não é a gente que opera a salvação. Não é o pastor que determina quem vai ser salvo, nem um apóstolo, nem um bispo. Que determina quem vai ser salvo. Quem determina quem vai ser salvo é o próprio Deus. Porque a salvação vem dele. A salvação vem de Deus. Ninguém pode manipular a salvação. Somente Deus. É Deus que dá. Entende? Se a pessoa se arrependeu genuinamente dos seus pecados e creu em Cristo, confiou que Cristo é o Salvador dela, não tem por que ela não ter sido salva. Se a gente olhar para o exemplo da Bíblia, Jesus estava crucificado entre dois ladrões, um da esquerda e um da direita. Os dois ali eram ladrões, os dois estavam na mesma condição.
Porém, o ladrão da direita, no último momento, ele se arrependeu, ele reconheceu que era um pecador, reconheceu que Cristo era o Filho de Deus, e ali ele pediu para estar com Cristo onde ele estivesse, né? Não, principalmente Ah, o meu irmão tinha uma justiça, né? ah, E antes de morrer, ele ficou cabelo, né? Ele estava na minha casa, ficou aham. doente. Sim, Aí ele ficou cabelo, ficou pra me ver só para que eu me leve, né? ah. Aí ficou o tempo inteiro orando, né? E ele faleceu. Aí parecia que ele estava sorrindo, Aham. Então, esse exemplo do ladrão da cruz ajuda a gente a entender isso. Quer dizer, o cara no último momento, até ali na última hora, os 45 do segundo tempo, ele alcançou a salvação. Mesmo ele sendo um ladrão, estando ali condenado, ele se arrependeu e Jesus ali salvou ele. Então, assim, a pessoa pode ser salva no último momento. Por quê? Porque a salvação não depende do que a pessoa faz. É isso que a gente tem que entender. Não é o que ela faz. Porque Cristo já fez por ela. Cristo já morreu por ela, já salvou ela. Então ela só precisa reconhecer, porque Cristo já pagou os pecados dela na cruz. Ela só precisa reconhecer Cristo como seu Salvador e fazer essa troca, como a Lana disse aqui. Ou seja, deixar o fardo de pecado dela e pegar a salvação que vem, que Cristo oferece. Ela só precisa fazer isso. Agora, quando é que ela vai fazer isso? Quando ela pode fazer isso quando ela tem 10 anos, quando ela pode fazer isso no último minuto da vida dela. Porque a salvação não depende do que a pessoa fez nessa vida toda, depende dela reconhecer. Por isso que é o escândalo da graça. Por isso que a graça ela é um escândalo. Ela é algo incompreensível. Por quê? Porque se a gente olhar no nosso ponto de vista, isso não faz sentido, isso é injusto, né? Parece, pô, o cara viveu a vida toda na igreja e o cara no último minuto era um bandido, era um cara da pior espécie e no último minuto ele foi salvo. Exatamente, isso é graça de Deus. Isso é o escândalo da graça que o apóstolo Paulo fala. A gente não vai compreender isso plenamente. E isso também. É um presente que Deus dá, não é o que eu faço, é o que Deus quis. Agora, como eu falei, olha como isso é importante, a gente entender o evangelho todo. Por quê? Porque se a gente olhar só esse aspecto aqui da graça, a gente vai se tornar o quê? Se a gente só olhar para isso aqui, a gente vai se tornar um libertino. Porque a gente vai achar que não, Jesus já morreu por mim na cruz, então eu posso fazer o que eu quiser. No último minuto eu vou, me arrependo e ele me salva. Então isso vai fazer. Entende? Isso é o que? Libertinagem. Porque eu só entendi um aspecto. Agora vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Não sabe. Pode ser que não dê tempo. Então, mas veja só, agora acho que a gente está começando a entender então isso aqui. Por quê? Se a gente olhar só para esse aspecto, a gente vai achar que a gente deve viver de qualquer forma. Que basta eu, em algum momento, falar com Jesus, ele me perdoa e tudo que eu fiz na minha vida vai ser apagado. É o que eu estou falando. Isso vai me levar para quê? Para a libertinagem, mau uso da liberdade. Por isso que a gente tem que entender o evangelho todo, porque esse aqui é só o primeiro aspecto do evangelho. Vocês estão entendendo ou não? Então, assim, Jesus salva. Jesus salva quem ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Por quê? Porque o mérito é dele. A salvação é um presente de Deus. É Deus que dá a salvação. É Deus que opera a salvação por meio de Cristo. Isso se chama graça. No outro slide, né? E a justificação, que faz parte da graça. Vamos continuar aqui para a gente entender. Somos salvos porque Deus imputa em nós a justiça de seu Filho. Jesus, de modo que somos justificados pelos méritos de Cristo, por ele ter obedecido todos os mandamentos e ter experimentado na cruz do Calvário o sofrimento resultante da culpa pelos nossos pecados. A ira de Deus veio sobre Jesus para que não viesse sobre nós. Então, Jesus cumpriu o quê? O que a justiça de Deus exigia. A justiça de Deus exigia que o pecador fosse castigado, que o pecador morresse. Vamos lá, vamos lembrar que a gente falou isso em outras aulas, isso é importante. Ele tem atributos, ele tem características. E alguns desses atributos só ele tem, outros ele compartilhou com a gente.
Mas os atributos de Deus, ou são qualidades que Deus tem, esses atributos de Deus, eles fazem parte do caráter de Deus, da personalidade de Deus. Então, de modo que Deus ele é amor, Deus é justiça, Deus é santo, Deus é ira, e a ira não é a ira que a gente imagina, mas a ira de Deus é santa. Então, são atributos de Deus que estão onde Deus está. Então, quando Deus está em algum lugar, ele não está só o Deus amoroso, o Deus justo, o Deus santo, o Deus que se indigna contra o pecado também está. Então, o Deus todo está ali. Ok? Então, quando Adão e a Eva pecaram, a santidade de Deus foi ofendida pelo pecado. Então, a justiça de Deus entra em ação e exige o quê? Que o pecador seja punido por causa do seu pecado, porque ofendeu a santidade de Deus. Então, a justiça de Deus exige que o pecador morra. Então, o pecador tem que morrer. E o que Deus faz, então, para resolver isso? Porque Deus também é amor. Olha só. Olha os atributos de Deus agindo ao mesmo tempo. Amor, santidade, justiça e ira. Agindo. Então, a ira, a santidade de Deus foi ofendida. A justiça de Deus precisa punir o pecador. Mas o amor de Deus ama o pecador. Então, o que Deus faz? Deus se propõe a estar no lugar do pecador e morrer no lugar dele. Deus Filho. Então, Deus Filho, ok, o pecado precisa ser castigado? Precisa. O pecador precisa morrer? Precisa. E como é que eu faço então? Então você, meu filho, vai lá e morre no lugar dele. Cumpre o quê? O que a justiça e a santidade de Deus exigem, que é a morte do pecador. Então, quando Jesus morre, a justiça de Deus está sendo satisfeita ali. Então, o pecado está sendo pago. Em quem? Em Cristo. É por isso que nós podemos ser nos tornados justos em Cristo. Por quê? Porque Ele já levou sobre si os nossos pecados. Ele nos torna justos pelo que Ele fez na cruz. Então, quando Deus olha para a gente, Ele não vê mais os nossos pecados, Ele vê Cristo, Cristo na cruz. Por isso que a ira de Deus não está mais voltada para nós, porque a ira de Deus já afetou, já atingiu Cristo na cruz. Ele sentiu a ira de Deus lá na cruz. O sacrifício de Cristo, a morte de Cristo na cruz, o sofrimento dele não foi só físico. Talvez, acho que o físico não foi acredito que o menor do sofrimento de Cristo. O sofrimento maior dele foi experimentar o inferno no nosso lugar. Porque ali ele experimentou o quê? A ira de Deus. Ele experimentou o abandono de Deus. Porque Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, eles viviam em comunhão sempre, em toda a eternidade, em comunhão. Esse é o único momento em que a Bíblia fala que Deus se separou. Que Cristo exatamente. O que é o inferno? É o abandono de Deus. Quem estará condenado no inferno estará abandonado, nunca mais terá a graça de Deus. O que Cristo sentiu na cruz? O abandono de Deus. Entende? Foi o único momento ali, que eles tiveram que... Então, o que Cristo não queria era experimentar isso. Ele se separar de Deus, porque ele disse, né? Deus meu, por que me desamparaste? Ali houve o quê? Uma ruptura. Fala alto para eles ouvirem. Sim. Nossa condenação seria a eternidade e inferno. Então é meio que ele sofreu uma eternidade inteira de muitas pessoas em um momento ali. Exatamente. Então ele sofreu por uma eternidade. Por todo mundo. Eternidade de todo mundo, mas eternidade de todas as pessoas em um momento ali. Então, é muito grande isso, né? Parece que não foi tanta coisa. Pois é. Por isso que nesse aspecto, o sofrimento físico dele foi o menor de todos. Porque, imagina, o que Cristo sofreu na cruz? Imagina o pecado daquela pessoa que você fala que é o mais pecador que existe. Imagina, um cara que é pedófilo,
um cara que mata o filho que mata a mãe, o próprio Hitler que matou, condenou mais de 9 milhões de pessoas, matou das piores formas que existe. Imagina o pecado desses homens sendo atribuído a Cristo. E Deus castigando o pecado desses homens em Cristo. Imagina isso. E não é só de um, é de todos. Por isso que Cristo, na cruz, ele disse, por que Deus abandonou ele? Porque o pecado da humanidade estava sobre ele ali. Isaías 53 faz uma descrição do sofrimento dele. Por quê? Ele sofreu para quê? Ele sofreu o pecado de toda a humanidade. Por isso que a ira de Deus deveria vir sobre nós, mas foi sobre Cristo. E ele é Deus, por isso que ele suportou aquilo, porque um homem, se ele fosse só um homem, ele não suportaria, mas como ele é Deus, somente Deus aguentaria a ira de Deus. É muito grande. Então, veja, e esse é o que eu estou falando, é um sacrifício, uma dor física que é insuportável, eu imagino, né? Ser crucificado, tudo aquilo ali. E além disso, ter todo esse sofrimento espiritual, esse abandono de Deus, essa separação para com Deus, porque o pecado é isso, o pecado é separação, o pecado separa a gente de Deus. O pecado nos isola de Deus, o pecado nos leva para longe de Deus. E Cristo teve que suportar isso. Ele que era Deus, que não tem pecado, nunca experimentou pecado, e ele tem que vir aqui, cara, nós é graça mesmo, é graça, não tenho o que falar, é graça. Esse, sim, eu preciso responder a ele fazendo o que ele pede para mim fazer, para eu fazer. Então, porque aí a gente entrou naquele outro aspecto, libertinagem. A gente acha que o que Cristo fez pode abonar toda a nossa conduta de, sabe, qualquer tipo de pecado. Porque não entendeu. Agora, veja, não entendeu todo, o evangelho todo. Veja, se a gente olhar mesmo pelo que a gente fez, é somente Deus mesmo para perdoar o que a gente fez. Porque, além dele sofrer tudo que ele sofreu no nosso lugar, quem é que levou ele para lá, para a cruz? Nós. Olha isso, nós fizemos isso. Nós fizemos isso. O Filho de Deus veio aqui, assume o corpo humano para estar no nosso meio com o propósito de nos salvar. E o que a gente faz? A gente mata ele. Nós fizemos isso. Agora, a gente tem algum mérito em alguma coisa? A gente é digno de alguma coisa? A gente é digno do quê? Da ira de Deus vir sobre a nossa cabeça, pelo que a gente fez. Não só pelo que a gente fez no jardim, mas pelo que a gente fez com o Filho de Deus. E mesmo assim, o Senhor se move em nossa direção e pela sua graça, Ele nos salva. Entendeu? Então, nós somos justificados, ou seja, nós somos tornados justos por conta do que Cristo fez na cruz. Pelo que Ele cumpriu, Ele exigiu, a santidade e a justiça de Deus exigiram a morte do pecador. O Filho de Deus veio e morre no nosso lugar. Por conta disso, Deus, em Cristo, nos torna justos. Fomos justificados. E isso faz parte da graça, a justificação.
Assim, a justificação é um ato executado exclusivamente por Deus, sem nenhuma influência ou participação humana, pois a salvação não é pelas obras, mas unicamente pela graça mediante a fé. Então, a graça de Cristo nos alcança e pela graça nós somos justificados, e tudo isso é o que? É obra de Deus. Não é pelas obras. Lê para mim, acho que está aberto aí, Efésios 2, acho que o 10, se não me engano. Criador que para a boa e as coisas as quais Deus Antemão, né? preparou para que andemos nela. O verso 9. É. Não de homem, mas também de Deus. A salvação é pela graça, não é pelas obras. É o que está falando aí. Não é pelas obras, é pela graça. Não é pelas obras, por quê? Para que ninguém se glorie. Achar que pelo que ele faz, ele é salvo. Então, para a gente concluir aqui, a salvação é um presente de Deus, dado por Deus, faz parte do movimento de Deus em nossa direção. Deus se move em nossa direção, pela sua graça ele nos alcança, por meio do sacrifício de Cristo, nos justifica. E isso é totalmente, exclusivamente, ação de Deus. Nós não temos mérito nisso, não é pelas obras, a salvação não é pelas obras. Ok? E esse é o primeiro aspecto do que? Para que ninguém se glorie, exatamente. Não é você que provoca a sua salvação. Não, a salvação é Deus. Deus é que te dá. Você pode dizer sim ou não, mas vem de Deus. Por isso é que Deus nos amou primeiro. Deus nos resgatou quando a gente ainda era pecador. Então é sempre movimentação, esse movimento de Deus para nós, nunca de nós para Ele. Entendeu? A gente só pode dizer sim para Deus porque Deus nos fez um convite primeiro. Ok? Então a salvação é isso, é a graça de Deus. A graça de Deus promove a salvação. E a salvação, ela se estende a todos os homens. Então, esse é o primeiro aspecto da boa notícia. Qual é o primeiro aspecto da boa notícia? A graça de Deus. A gente não merecia, por tudo isso que a gente falou aqui, a gente não merecia. Mas Deus, ele se move em nossa direção e nos oferece a graça. E por meio da graça nós somos justificados. Mas isso é só o primeiro aspecto da boa notícia. Se a gente parar só aqui, a gente vai se transformar em libertinos. Ou seja, a gente vai achar que tá tudo bem, Deus já me salvou, Deus já me chamou, tá, e então eu posso viver de qualquer jeito. Porque Cristo já morreu por mim, já pagou meus pecados. Se eu entendo só esse aspecto, eu vou ter esse comportamento. Ok? Tá acabando? Vamos ver aqui, só para a gente concluir isso aqui. A gente falaria das bases do Evangelho da Graça, né? Faltam ainda alguns minutinhos. Mas, para a gente concluir essa parte aqui, como que isso é importante? Vocês perceberam que esse assunto aqui é importante a gente entender. Por quê? Veja, o primeiro aspecto da salvação, do Evangelho, graça. Tá, a gente foi alcançado por Cristo. A gente pode ilustrar esse primeiro aspecto do Evangelho naquele verso lá de Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 tem um convite de Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quer dizer, é um chamado de Jesus, um chamamento de Jesus para todos. Por meio do que? Da graça. Quer dizer, ele tem graça a oferecer para todos. Certo? E ele está falando, vinde a mim, venham vocês todos, venham. Venham. Por quê? Eu tenho alívio para vocês. Pega o meu fardo, pega o meu jugo, porque o meu jugo é leve. Então, é um convite que ele faz para todos. E nós que estamos ouvindo esse chamamento de Jesus, o que a gente deve fazer? A gente deve vir, né? Deve dizer sim, Senhor, eu ouvi, eu estou sobrecarregado, então eu quero trocar o meu fardo com o seu fardo. Eu disse sim para o Senhor. Eu vim, eu estou aqui. Esse é o Evangelho da Graça. É esse chamamento para todos.
todos podem vir e todos podem ter seus pecados perdoados. Mas termina aqui. Você veio. A graça te alcançou. Você disse sim. E agora? Você veio, e agora? Agora você precisa entender o evangelho do reino, que é o segundo aspecto. O evangelho do reino você vai entender que você precisa mudar de vida. Você veio, a graça te alcançou. E agora? Agora você precisa entrar no reino. Aí a gente fala desse segundo aspecto na semana que vem. Tudo bem? Vocês querem fazer alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá bom. Então vamos orar para a gente ir lá tomar café. Lembrando agora, então, que as nossas lives vão ser pelo Facebook. Não, o Instagram mudou a configuração, né? Então agora não posso mais transmitir pelo Instagram. Vou transmitir pelo Facebook. E se eu conseguir salvar a aula, eu posto lá no Instagram, para ficar registrado lá. Eu vou dar um presente para vocês. Aí o livro, né? Ele disse lá no Instagram, imagina, milhares de pessoas lá no seguidores, porque ele consegue fazer a live, né? Pois é. Vamos dar mais para ele, melhor ter uma estratégia. Tem que ter mais de 1000. Então vocês, por exemplo, aqui, quem de vocês aqui me segue no Instagram? Então, aí, como é que eu vou transmitir as aulas? Eu tenho acho que 250 pessoas. Para poder transmitir no Instagram de novo, para voltar, eu teria que ter 1000. Falta ainda 750. Falta ainda 750 pessoas para eu conseguir transmitir. Acho que a senhora segue, sim. Então precisa me seguir lá para a gente conseguir mais gente divulgar, né? Tipo assim, vocês que me seguem, ó, tem essa aula aqui, segue lá. Que aí a gente alcança, a gente volta a transmitir. A gente consegue voltar a transmitir no Instagram. Porque o Instagram ele tem mais acesso hoje do que o Face. O Face quase muita gente não está usando mais. Entendeu? Mas, bom, a gente segue, né? Não tem muito o que fazer. Continuar transmitindo aqui pelo Face e jogar as aulas lá até a gente conseguir. Se conseguir algum dia, né? Aos 1000. Tá bom? Vamos orar então? Ora pra gente ir. Obrigado. Obrigado. Cada vida também, você está passando por um dia difícil, pai, porque você perdeu seu pai, ele tinha e ele tinha muita dor, mas que o teu Espírito Consolador venha entrar na mente de coração, em paz, visitar e consolar. E cada pai também, por ter sabedoria, principalmente aqueles pais que têm filhos pequenos, sabemos como o mundo está. E precisamos da tua sabedoria para guiar os nossos filhos, Pai, ao caminho do Senhor, né? Como diz a tua palavra, ensina o teu filho no caminho que deve andar, que deve não se desviar. E o Senhor venha dar essa sabedoria para cada um, Senhor, e a continuar abençoando, libertando estratégias, que o Senhor venha continuar dando saúde de vida para cada um dos pais, Pai, para continuar cuidando da saúde dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A foto, tá? Não vamos esquecer de tirar foto. Tchau, pessoal. Deus abençoe aí vocês que acompanharam. Deus abençoe.